Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Ainda Estou Aqui. Exatamente. O novo filme nacional aí com a Fernanda Torres e com a participação da Fernanda Montenegro que estava, né, na verdade, abalando o mundo afora. Ele finalmente estreou nos cinemas brasileiros agora no último dia 7 de novembro, para todo mundo poder conferir essa obra extremamente aclamada. E eu já fui no cinema dar uma conferida também nesse filme, que ele fala sobre... É uma história real, tá? Né? Se você não conhece nada sobre esse filme, vem aqui comigo que eu vou te dar um panorama bem geralzão, assim, sobre o que ele é, sem falar, claro, muita coisa do que acontece de fato. Porque, como eu tava falando, mesmo sendo uma história real, eu acho que você assistir e descobrir as coisas por si só é uma experiência interessante. Eu particularmente não conhecia essa história, que é sobre uma família ali que morava no Rio de Janeiro na década de 70. Então ali no meio da ditadura militar, né, que foi um período realmente polêmico, até hoje super discutido, né, no Brasil inteiro. Mas o filme ele fala sobre a história dessa família que viveu ali durante a década de 70 na ditadura militar no Rio de Janeiro e que, a princípio, eles levavam uma vida comum, uma vida mundana. Claro que tinham aquelas situações frequentemente com as autoridades que eram desconfortáveis, mas que era uma vida relativamente normal dentro daquele contexto. Só que aí acontece uma coisa, né? Tem um acontecimento aqui nesse filme que tem uma virada de chave na família como um todo, né? E eles precisam se adaptar àquela nova situação tensa que eles vão passando e vai sendo desenvolvida ao longo do filme inteiro. E o carro-chefe para guiar a gente durante toda essa mudança é a mãe, interpretada aqui, claro, pela nossa magnífica Fernanda Torres. Que não é à toa, né? É o primeiro ponto aqui que eu vou comentar nesse vídeo, né? Tirar logo esse elefante branco da sala. Que é a atuação da Fernanda Torres, gente. Ela tá realmente em nível de Oscar. Ela está a nível de Oscar. Então, quando ela foi aplaudida de pé em festivais mundo afora, eu falei, nossa, Brasil tá vivo, o cinema brasileiro vive. E agora, conferindo esse filme, eu entendo o porquê disso tudo. Porque, cara, realmente, o que a Fernanda Torres faz nesse filme não só é digno de Oscar, como eu realmente acredito que ela tem chance de receber uma indicação. Eu acho que a indicação dela não só é provável, mas também muito merecida. Muito merecida. Eu já não apostaria tanto na vitória dela, apesar de querer muito, né? Óbvio, né? Apesar de querer que ela vença, eu acho difícil, porque a Substância tá vindo ali com uma protagonista. O filme, né? A Substância tá vindo com uma protagonista que realmente é uma forte concorrente na categoria de melhor atriz do Oscar, né? Que, enfim, tô especulando que ela será indicada, porque muito provavelmente vai. Então acho que dificulta ali a vitória da nossa querida Fernanda Torres, mas que isso não anula de maneira nenhuma o trabalho dela nesse filme. Como eu tava falando, a personagem, né, da Fernanda Torres nesse filme, que é a mãe daquela família ali, cuidando de 5 filhos, né, junto com o marido, ela tem um papel aqui crucial para fazer a gente se identificar com toda aquela situação. Ela é o nosso espelho, ela olha dentro dos nossos olhos, enquanto telespectador, e ela consegue transmitir tudo o que ela está sentindo. Ao mesmo tempo em que ela, enquanto mãe, cuidando de filhos pequenos, ela está entendendo a dimensão toda que aquela situação ali que é criada dentro da família vai tomando, mas ela tem que, ao mesmo tempo que ela faz isso, que ela tem noção disso, que ela começa a tomar providências e ações em cima disso, ela tem que fazer ao mesmo tempo com que os filhos fiquem bem. Então, eu diria que esse é um filme sobre mãe. Principalmente sobre mãe. Sobre o papel que aquela mãe, em específico, desempenhou dentro de todo aquele contexto que ela precisou desempenhar, na verdade, né? Porque ela foi
tudo e mais um pouco ali. Ela foi mãe, ela foi amiga, ela foi protetora, ela foi ativista, ela, sabe, ela foi tudo ali que ela precisava ser. Ela foi uma guerreira, realmente. E dá pra ver o carinho que essa obra tem, né? Essa obra é a adaptação de um livro escrito por um dos filhos, pelo único filho, né? Na verdade, porque os outros são todos mulheres. Ela teve um filho homem que escreveu um livro que está sendo adaptado agora para esse filme e que tá tirando lágrimas de muita gente por aí, não é à toa, tá? Apesar de se passar na época da ditadura, eu acho importante falar aqui que não tem nada assim visualmente pesado. Você tem cenas tensas, você tem cenas que te mostram até explicitamente o que está acontecendo, mas nada que vai te fazer sair traumatizado do cinema, tá? Mas é uma coisa forte, é um filme forte, que vai te impactar bastante. Tem, não é à toa, como eu falei, tem muita gente saindo chorando do cinema. Então, é, sabe? Acontece, acontece de terem filmes assim, mas eu acho que esse filme ele consegue fazer isso de uma maneira madura, de uma maneira honesta e de uma maneira real. Porque afinal é uma história real. Então você consegue transmitir toda essa verdade de uma maneira extremamente responsável para o público. Né? Para um público que tendo assim um contexto Brasil, né? No caso a gente vive realmente uma situação política um pouco polarizada, né? Então eu acho que esse filme ele vem com uma cartada que pode dividir opiniões? Pode. Mas a execução dele é que é indiscutível, independente da tua opinião política. Eu acho que ele, enquanto filme, enquanto história a ser contada, ele funciona. Isso sem falar, claro, de outros detalhes aqui que eu acho magníficos, né? Você, como eu falei, é um filme que ele se passa na década de 70. Então, obviamente, as coisas, as roupas, os carros, as ruas, as casas, tudo mudou muito desde a década de 70. E quando você assiste o filme, você consegue perceber que o filme é daquela época. Você consegue perceber uma evolução temporal, por mais que fique explícito no filme, né, quanto tempo se passa de uma cena para outra, né, isso fica explícito e literalmente escrito na nossa cara, na tela. Eu acho que o visual do filme ele entrega muito mais do que o número que ele coloca. O número que ele coloca para indicar o tempo que passa, no caso. Eu acho que o visual que ele apresenta com os biquínis das meninas na praia, com os shortinhos que os caras usavam, com os carros da época e com os carros que existem hoje, você consegue ver essa diferença muito nítida, né? Então, funciona. O filme funciona na técnica, o filme funciona na história, o filme funciona na sua execução como um todo. Então, eu acho que ele é, como eu estava falando, a Fernanda Torres tem um grande potencial sim para ser indicada a melhor atriz. E eu acho que eu diria até mais. Eu acho que, como eu tô falando, o filme como um todo ele é muito bem executado e muito bem contado. Então, eu apostaria inclusive numa indicação a melhor filme estrangeiro no Oscar. Posso estar sendo otimista? Posso. Mas vou ficar muito feliz de ver essa indicação, tá? Claro, tem que ver os outros concorrentes quando eles aparecerem. Mas eu acho que é um filme que tem um potencial muito grande aí no Oscar, sabe? Eu acho que fazia muito tempo que a gente não via um filme brasileiro ganhar força e notoriedade assim. Então, a minha recomendação aqui hoje é que, independente da tua ideologia política, cara, independente disso, é um filme brasileiro. É um filme brasileiro que está crescendo muito. Então, vai dar dinheiro para esse filme, vai dar visualização para esse filme. Isso vai ajudar muito na campanha dele no Oscar, isso vai ajudar muito a nossa indústria cinematográfica, que esse filme mesmo prova que ela está crescendo e que ela consegue ser muito boa, tão boa quanto, talvez até melhor que muitos filmes que a gente vê aí mundo afora. Então, vamos ajudar a nossa indústria, cara, porque ela tem um futuro muito grande, um futuro muito promissor. E esse filme é a prova disso. Então, sou eu que vou ao cinema pagar o meu ingresso pra assistir esse filme, é você que vai fazer isso. Isso ajuda demais
a indústria cinematográfica brasileira. Então, isso não é só esse vídeo não é só uma crítica, mas um pedido também para o público no geral, para valorizar o nosso cinema. Mas bom, gente, enfim, esse foi meu vídeo aqui de Ainda Estou Aqui, um filme maravilhosíssimo, um dos melhores do ano que eu assisti até hoje, inclusive, em 2024, né, claro. Esse foi meu vídeo desse filme. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês já assistiram, se vocês querem assistir, comenta aqui embaixo, deixa o like também. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela moral e compartilha esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar desse tipo de conteúdo. Beijo e valeu!